Pessoal, a gente está no inverno e nós sabemos que aumenta em torno de 20% a incidência de infarto nessa época mais fria do ano. Por quê? As pessoas ficam mais desidratadas, mais sozinhas, angustiadas, então os tempos mais escuros, então uma série de fatores, o frio que aumenta a vasoconstricção, principalmente pela manhã. Então a gente tem um aumento expressivo de 20% no índice de infartos. E eu estava lendo uma história interessante de um cardiologista, Dr. Williamson. Ele, com 63 anos de idade, um americano, cardiologista, com mais de 30 anos de atuação, um cardiologista que se cuidava, né? Então, um controle absoluto de peso, atividade física regular, controle do colesterol, controle da pressão. E um dia, ele na academia, fazendo step, e ele começou com uma dor no peito, que durou por volta de 1 minuto, associada a uma sudorese intensa e uma vontade imensurável de ir no banheiro, uma dor de barriga, a famosa dor de barriga, que ele, na mesma hora, ele interpretou que não, isso não é nada, é uma coisinha que não é nada, vai passar e não vai acontecer com o cardiologista, né? E lê do engano, essa dor persistiu, ele foi no banheiro e aí a esposa chegou, ele muito suado, ele falou, estou tendo um infarto cardíaco, e foi levado prontamente para o pronto-socorro do hospital na qual ele trabalhava, onde foi submetido a um eletro e, na sequência, um cateterismo de urgência, onde foi detectado uma obstrução de uma artéria e foi tratado, colocado um stent e resolvido. Então a gente tem que lembrar que, principalmente nessa época do frio e tudo, o infarto é uma coisa que mata muito. Então é a doença que mais mata no mundo e muitas das vezes por negligência, porque nós não sabemos os sintomas, como eles são realmente. Então, infelizmente, não vai ser uma coisa que vai marcar, falando, estou tendo um infarto. Mas muitas das vezes esses sintomas, eles podem ser associados a sudorese profusa mesmo, molhar a roupa, o paciente ter muitas náuseas, vômitos, dor de barriga. Essa dor, às vezes, ela pode irradiar uma pressão no peito agarrada ali, às vezes pode ser pós-alimentação, pré-alimentação, acordar com aquilo. Um outro sintoma que a gente não valoriza muito é, às vezes, uma desorientação total desse paciente, porque você desregula o sistema autônomo totalmente e aquilo abaixa a pressão, abaixa a irrigação do cérebro. Então, a pessoa, às vezes, tem uma confusão mental que é inexplicável, associada a essa sudorese, a pressão cai, entendeu? E você não consegue identificar. E isso não melhora, às vezes. Então, é muito importante a gente acender o sinal de alerta, porque tem que se procurar uma unidade de pronto atendimento, principalmente naqueles setores onde que tem um tratamento com um cardiologista intervencionista ou com a medicação que a gente chama que é um fibrinolítico, é uma medicação que faz para desobstruir as artérias, ou o cateterismo, que vai para a angioplastia, que a gente desobstrui essa artéria colocando uma prótese metálica, que é o stent, e o sangue volta a passar regularmente. Tempo é músculo. Quanto mais tempo essa artéria permanecer fechada, maior a chance de lesão cardíaca. Aquilo vai progredindo com o tempo. Então, se você tem um sintoma desse estranho, tem um histórico na família, é tabagista, o colesterol alterado, ou triglicerídeo, diabético, e tem esse histórico familiar, hipertenso, não brinque, não pense 2 vezes. Isso só pode acontecer hoje com pacientes muito mais jovens. A gente já teve relatos de pacientes 30 anos, cuidado com o uso de drogas, o uso de cigarro eletrônico, anabolizantes. Isso pode estar desencadeando esse processo em pessoas muito mais jovens e a gente achar que não é nada, é só uma dor de estômago, é uma dor de dente aqui que está irradiando, é um mal-estar que eu não sei explicar, que eu estou enjoado, e muitas das vezes é um infarto. E, infelizmente, muitos desses pacientes que acabam infartando, eles podem
ter uma morte súbita. Então, por um problema elétrico, porque fecha a artéria e aquilo causa uma instabilidade elétrica, levando uma arritmia maligna e a pessoa podendo vir a falecer de forma súbita. Então, são vários fatores que podem levar. Você tem o baixo débito também, que vasos calibrosos que podem fechar e aí você tem um choque cardiogênico e aquele paciente também não resistir. Então, tendo um sintoma que não tem explicação, pergunte aos seus familiares, veja, comece a olhar o seu meio e tudo. Por isso que tem que sempre estar fazendo um check-up, dando uma olhada, porque se você tem essa história na sua família de doença cardiovascular, infarto, AVC, artérias entupidas, diabetes, hipertensão, uso do cigarro, cigarro eletrônico, drogas, não deixe para depois. Vá numa unidade de emergência, que lá você vai fazer um eletro, vai fazer uma dosagem de enzimas cardíacas para saber se está tendo um quadro agudo ou não. E principalmente, como eu falei, nessa época agora de inverno, a gente tem um aumento de 20% dessas patologias. Então, não esqueça, se valorize. Você só tem uma oportunidade muitas das vezes. Então, muitos não vão ter a oportunidade nem de chegar no hospital, que vão ter uma morte súbita, dormindo, que não vão conseguir procurar ajuda. Mas se você tem um sintoma estranho, tem histórico familiar e supõe que pode ser uma doença cardiovascular obstrutiva do coração, vá para o hospital, porque a chance de você sair com menos sequela ou até mesmo sem sequela, ela é muito maior do que você pagar o preço de ficar em casa achando que não é nada, que vai melhorar, que vai tomar um copo de água que passou e aquilo aí pode ser a sua qualidade de vida futura que vai ser prejudicada. Você sai de uma fração de ejeção, seu coração ele bate normal e depois ele pode virar uma insuficiência cardíaca, ter outras sequelas relacionadas àquilo e poderia ser totalmente evitável. Então, nós estamos chegando em setembro vermelho aí do coração, cuidando do seu coração, dê um pouquinho de tempo para ele aí, para conseguir resolver da melhor forma possível e você prolongar a sua vida com qualidade. Então, fique atento, o seu coração, ele precisa que você olhe para ele. Um grande abraço.